Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai para bem aprendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Espiritismo na fé. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Jesus, Marcos 16:17. Permanecem as manifestações da vida espiritual em todos os fundamentos da revelação divina, nos mais variados círculos da fé. Espiritismo em si, portanto, deixa de ser novidade dos tempos que correm para figurar na raiz de todas as escolas religiosas. Moisés estabelece contato com o plano espiritual no Sinai. Jesus é visto pelos discípulos no Tabor, ladeado por mortos ilustres. O colégio apostólico relaciona-se com o espírito do Mestre após a morte dele e consolida no mundo o cristianismo redentor. Os mártires dos circos abandonam a carne flagelada, contemplando visões sublimes. Maomé inicia a tarefa religiosa ouvindo um mensageiro invisível. Francisco de Assis percebe emissários do céu que o exortam à renovação da igreja. Lutero registra a presença dos seres de outro mundo. Teresa d'Ávila recebe a visita de amigos desencarnados e chega a inspecionar regiões purgatoriais através do fenômeno mediúnico do desdobramento. Sinais do reino dos espíritos seguirão os que crerem, afirmou Cristo. Em todas as instituições da fé, há os que gozam, que aproveitam, que calculam, que criticam, que fiscalizam. Esses são ainda candidatos à iluminação definitiva e renovadora. Os que creem, contudo, e aceitam as determinações de serviço que fluem do alto, serão seguidos pelas notas reveladoras da imortalidade onde estiverem. Em nome do Senhor, emitindo vibrações santificantes, expulsarão a treva e a maldade, e serão facilmente conhecidos entre os homens espantados, porque falarão sempre na linguagem nova do sacrifício e da paz, da renúncia e do amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem ignorar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-me perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, para que seja atendida segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra,
possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus. Amém. Boa noite a todos. Muita paz nos corações. Então, a gente está vendo esse comentário do nosso livro Transtorno Psiquiátrico Obsessivo a respeito das reuniões mediúnicas que estavam acontecendo nessa casa. 3 reuniões mediúnicas diferentes. Uma baseada nos postulados da doutrina, outra, como ele fala, dos modernistas, que são os que trabalham a apometria, e outros que trabalham o espiritismo sem espíritos. Interessante que na Revista Espírita, eu não sei se 66 ou 68, tem um comentário de Kardec a respeito desse espiritismo sem espíritos. É muito interessante isso lá. Eu estava fazendo umas pesquisas de outras coisas, então eu caí nisso por acaso. Então é muito interessante, eu vou falar com o pessoal. Depois eu vou trazer a referência direitinho para vocês, que vale a pena ver. Então ele diz o seguinte, né? Ao chegarmos, observamos que os respectivos ambientes, exceção do último, era destituído de defesas magnéticas e fluídicas, podendo ser adentrado com facilidade, sendo mais lamentável que no grupo dos modernistas, como passaram a identificar-se, os candidatos podiam participar do labor totalmente desinformados, inclusive alguns dos pacientes que anelavam pela cura imediata sem o descomprometimento das suas mazelas. Isso aqui é uma das coisas que a gente sempre realça dentro da casa espírita, sabe? Não só dentro da casa espírita, mas aonde você for, porque a lei é desse jeito, né? É você quem constrói a si mesmo, não são os outros, nem é o ambiente, nem são as outras pessoas, nem é teu protetor, não. Deus te deu inteligência para você progredir em busca do seu destino, que é chegar até o coração dele. Então, se você está padecendo de algum problema, de algum transtorno, seja ele físico, seja ele moral, seja ele espiritual, qualquer problema de saúde que você possa estar passando, entenda, você precisa fazer a sua parte para que suas mazelas cheguem a cura. A gente costuma dizer que você tem instâncias de cura quando você vê a constituição de um ser encarnado. No homem encarnado, ele tem, da parte mais grosseira para mais delicada, você tem um corpo físico com um fluido vital animalizado que dá vida àquele corpo. Logo seguido a ele, continuamente, você tem um perispírito. Nesse perispírito você tem a parte causal dele, que está ligada diretamente ao corpo através do fluido vital animalizado. E tem a sua parte essencial, que são aquelas conquistas alcançadas pelo seu espírito imortal na direção de Deus. Essa parte essencial você já conseguiu trabalhar a pureza necessária e não vai ser mais colocado em choque ou em dúvida ou questionado essa aprendizagem. Você já é detentor disso como de direito.
E na parte mais íntima nossa, nós temos o corpo mental e a alma, o espírito em si, que se individualiza com esse corpo mental. Então você tem níveis de cura. O nível mais grosseiro é quando você trata o corpo e o fluido vital animalizado. O nível intermediário de cura é quando você trata o perispírito, quer dizer, a parte causal do corpo espiritual. E a parte interna, que é a cura real, é quando a alma modifica a maneira de viver e de encarar a vida. Ela modifica para melhor. Ela se edifica. Essa é que é a cura real. É como quando a gente chega para você e diz, olha, você precisa mudar a maneira de viver e de encarar a vida. Sua alma precisa adquirir conhecimentos novos e tomar decisões mais elevadas para que você consiga curar das suas mazelas. E é justamente o que não acontece nessas reuniões mediúnicas, entende? Que se existe um verdadeiro show de fluidos de energias que foge do contexto da realidade que deve ser praticada, sabe? A gente deve evitar essas coisas. Quando a gente diz que você tem que mudar a maneira de viver e de encarar a vida, quando a gente fala para vocês que isso aqui é uma reunião de estudo, é porque é uma reunião que vai trazer informação justamente para você produzir essa mudança. É aqui que dá a real e verdadeira cura das pessoas. E é justamente isso que as pessoas, do ponto de vista egóico, personalístico, que vive na materialidade do mundo, não querem praticar, não querem presenciar. Elas acreditam mais, entre aspas, em tomar um passe ou água fluidificada do que ela aprender alguma coisa para que ela mude a maneira de viver. Isso mostra o tanto que a casa espírita tem que estar de vigilância com a verdadeira função doutrinária dentro, com aquelas pessoas que estão frequentando. Para que você não se envolva com essas atitudes equivocadas das pessoas que fogem da responsabilidade de educar suas mazelas e muitas vezes vem te trazer propostas para que você entre na delas e faça alguma coisa por elas, sem ela ter que fazer nada por si próprias. Entende o que eu estou falando? Né? Por isso que Kardec fala que numa reunião espírita deve-se visar mais a qualidade do que a quantidade. Aquele que está preocupado com quantidade já está errado por natureza. Porque cá para nós, são pouquíssimas as pessoas que querem realmente aprender alguma coisa para se edificar. No planeta de provas e expiações, que está chegando nessa situação que a gente está vivendo na Terra, em que esse egoísmo campeia e ganha cada vez mais força e energia, a gente tem que tomar decisões certas, sabe? Porque quando, é como está isso no livro Ação e Reação, né, meu Luiz? Ele diz, quando o transtorno é muito grave, entenda que é justamente aí que está o momento da grande cura. E é verdade, sabe? Porque enquanto você não tem condição de pagar, você está pagando prestações, parcelinhas, sabe? A cura está longe. Mas quando você tem condições de pagar, você está robustecido, pode vir um problema, porque você vai dar conta. Ele fala justamente isso das pessoas que estão passando por problemas graves, tanto do ponto de vista espiritual, quanto do ponto de vista humano. Então, quando você vê aquela situação muito grave mesmo, entende? Ali geralmente está o fim de um grande problema expiatório. É assim que acontecem as coisas, sabe? E é desse jeito que a gente tem que encarar. Porque quando você for ver direitinho, entende? E se você for analisar, eu não sei se vocês lidam muito com paciente grave, sabe?
eu tenho mais facilidade para isso, né, por causa da minha profissão. E não pensa que é grave que está no consultório, é grave que está no consultório. A maioria dos problemas graves de consultórios, uma grande parcela dele são pessoas que já têm um certo sentimento de penitência diante do sofrimento. Elas não são tão revoltadas, sabe? É muito interessante. Então, é isso que acontece. Então, nós temos que saber trabalhar para as pessoas para que elas vão atrás da cura real de suas mazelas. A gente não pode desistir disso, porque é isso que a doutrina pede para a gente, para que a gente edifique almas. A finalidade da doutrina espírita é trabalhar o homem moral aqui na Terra. É você trabalhar as características dos homens de bem, que está na conclusão do livro 3 do Livro dos Espíritos, e Kardec realça a importância disso de uma forma dissertativa e bem mais abrangente no Evangelho da gente, características do homem de bem. São poucas as vezes que eu vejo um assunto repetido dentro da doutrina espírita. Mas se tem um que eu tenho certeza que tem, é esse, característico de um homem de bem. Então, eu falo isso para vocês, porque Kardec, muitas vezes, isso até no filme passou essa parte também. Então, na revista espírita ele fala, entende? Muitas vezes me pedem para publicar coisas que eu já havia publicado e eu não vou publicar, porque isso já foi visto. Está lá, não tem para que ficar repetindo. Mas esse detalhe, presta atenção, está repetido e repetido com orientação da espiritualidade superior, uma resposta que é dada, as características do bem, e depois ele faz a dissertação desse texto de uma forma bem mais esmiuçada, entende? Em nosso Evangelho. Para você ver, a verdadeira finalidade da doutrina é isso, é você melhorar. Se você está frequentando a doutrina espírita, procurando outra coisa, não esquece. É você melhorar como espírito, sabe? É o seu espírito mudar para uma vibração mais sutil, mais elevada, mais amorosa. É para isso que a gente está aqui. O Silas fala para o André Luiz no livro Nosso Lar, entende? A finalidade de todos nós, quando vamos reencarnar, é trabalhar virtudes. Virtudes, trabalhar bons sentimentos. Bons sentimentos são as características do homem de bem. Entende? Essa é a finalidade nossa. Sendo que quando chega aqui, ele fala no capítulo 14 ou 12, quando ele diz a respeito do umbral, acho que é o capítulo 12, do livro Nosso Lar. Sendo que quando chega lá, em vez de praticar virtudes, as pessoas se acomodam ou começam a fazer coisas erradas. Acomodar é você ficar na zona de conforto. Acomodar é você ficar no bem bom sem ter que trabalhar nada, sabe? Você querendo que os outros façam para você. Acomodar é você entrar na indiferença. Ele fala esse termo indiferença também. Não é nem acomodação, é indiferença. Entra na indiferença ou cometendo erro, sabe? Cometendo erro é quando você sabe que está errado e continua fazendo errado. Você fala assim, mas a pessoa sabe que está errado e continua fazendo errado. Isso incomoda quando a gente fala assim, né? Mas eu vou te resumir isso numa palavra só. Toda vez que você enche o peito e diz, ou você vê alguém dizendo, eu sou teimoso, é isso. Teimoso é aquele que está fazendo errado, sabe que é errado, continua fazendo errado, querendo que dê certo. Essa é a característica base dos espíritos trevosos que vivem da revolta. Quantas vezes você na sua vida mesmo já não disse eu sou teimoso e continua fazendo errado? Pois é. Você é desse jeito. Ainda existe essa rebeldia dentro da gente. Então, quando a gente chega aqui e teima em fazer errado, quando a gente aqui foge de praticar virtudes, em cima das experiências que a vida está dando para nós, é porque nós estamos sendo teimosos. Isso não é motivo de alegria.
E o que eu acho mais interessante é que as pessoas falam cheias de si, mas eu sou teimoso mesmo, viu? De burro, meu filho. Quer ser teimoso, seja. Entende? E eu explico para ele, entende? Se você não entendeu o que é de burro, eu vou lhe mostrar por quê, entende? Eu vou mostrar. Você sabe que é errado, não sabe? Você não está fazendo, é ignorância voluntária. E se você está se recusando a ser racional. A pessoa, o teimoso, é o que eu estou falando, ele é uma ignorância voluntária. Ele voluntariamente quer continuar sendo ignorante. Porque ele sabe o que é certo, mas ele não aceita. Porque ele é teimoso, ignorante. Ele é rude. Ele é grosseiro por natureza. Entende? Ele é orgulhoso e prepotente. Então, pessoas desse jeito, fica longe. Fica longe. E não pense que isso é atitude de prudência de sua parte. Porque em nós, é como eu estou falando para vocês, quantas vezes na sua vida você também foi teimoso sabendo que estava sendo teimoso? Existe isso em nós. Então, se existe em você, e você vai se associar a uma pessoa que isso é mais intenso do que você vai se contaminar com isso. Mas quando é parente? Quando é parente, você tem que dar limitação, tem que dar limite. Não é só parente, não. Eu falo pais, filhos, falo marido e mulher, não tem essa. Lá é irmão. Você tem que dar limite no relacionamento. Você quer ser, é um problema seu, eu não quero. Então vai ser daqui para lá. Daqui para cá eu não quero. Eu fui lá no dicionário, a definição de burro é indivíduo teimoso. Mas Está no dicionário. Agora você vê como é interessante essas coisas, sabe? Se você chega numa plateia aqui e fala isso, a gente vai falar, mas esse cara, quem é ele? Aí você fala teimoso, ele acha, eu não sei entender o que é burrice, meu. Isso é o cúmulo da burrice, meu. Aí você fala que você é um ignorante voluntário. Não, já vai ficar nessa, mas eu ignorante. Entende? Não, eu estou falando isso para que vocês entendam como funciona o mecanismo do ego, das pessoas que vivem do ego pelo ego para o ego. Não se preocupem com isso. Sejam verdadeiros e sejam reais. Olha, a respeito de você ser evidente naquilo que você está passando, eu já falei para vocês e falo de novo, porque isso está no livro dos Médiuns, no capítulo 23, a respeito do tratamento das obsessões, em que Kardec é convidado a fazer uma consulta espiritual para duas senhoras que têm vários fenômenos de efeito físico na casa delas. E quando ela é feita a consulta, o espírito vem e diz: olha, fala para essas senhoras que o problema dela está na língua. Elas falam muito mal dos outros e judiam muito disso aí, elas precisam mudar. Aí Kardec fica incomodado com aquilo, mas eu vou falar desse jeito para ela, você não acha que está sendo muito rude? Eu falei, não. Eu tenho que falar de um jeito que elas entendam, porque eu tenho que ferir o espírito delas, chamar o espírito para uma reflexão. Porque caso contrário, você fica falando com palavras bonitinhas, firulas, não sei o que lá, uma linguagem, isso não sei o que lá, roda, vai falando. Tem gente que fala e vai botando lacuna no que está falando, e quando chega no fim, a gente pergunta, o que é que disse? Não disse nada. Que você não chega a uma conclusão, não tem disso. Você tem que ser objetivo. Entende? Eu sou assim com meus pacientes, nunca me arrependi disso. E falo para eles, se você não estiver gostando, paciência, filho. Essa é a verdade. Você está aqui e você está pagando para escutar a verdade do que a gente tem, do que a medicina mostra e do que é realmente que deve ser feito. Quer seguir? Paciência. O benefício é seu. Não quer seguir? Paciência. O malefício vai ser seu. A minha função eu já fiz. E faço muito bem evidente isso aí. Então, a gente tem que saber falar dessa maneira, sabe? Não estou dizendo que a gente tem que ofender os outros, não é isso. Não é ofender, é você se tornar entendido pelo outro. E tem gente que fica difícil isso. E eu vou te explicar por que é tão difícil. Entende? Os espíritos que mais convivem com todos nós aqui,
são os nossos espíritos simpáticos. Se você pensa que você está convivendo com o seu espírito familiar, esquece. Não está. Não está. Você só vai conviver com o seu espírito familiar quando você resolve fazer alguma coisa diferente da vida mundana aqui na Terra. Quando você quer fazer alguma coisa diferente, alguma coisa melhor, quando você quer estudar, quando você quer ler alguma coisa edificante, quando você quiser se esclarecer de alguma coisa, quando você quiser aprimorar no seu trabalho, entende? Aí o espírito familiar vai chegar junto com você, porque você fez o esforço de ascensão. Se você não faz esse esforço de ascensão, você vive a vida inteira com seus espíritos simpáticos. Tão ruim, tão bom quanto você. Essa é o que a gente chama de obsessão não odiosa. E essa obsessão não odiosa, ela é uma fascinação. Não é obsessão simples, não é obsessão sutil, não é subjugação, é fascinação. Então entenda, se você acha que a parte obsessiva maior que a gente ia ter é a obsessão simples, não é. A obsessão simples, querendo ou não, são ideias que chocam, são ideias que se contrariam uma com a outra. Mesmo quando ela é sutil, são ideias que se contrariam. Muitas vezes, a gente estudou isso aqui na quarta-feira. Como é que começa um relacionamento negativo? Primeiro ele projeta a ideia, você percebe a ideia. Quando você percebe, você tem duas opções: assimilar ou não assimilar. Se você assimilou, começou o vínculo. Então ele vai fazer o quê? Ele vai dar uma ideia que seja condizente com seus prazeres do ego. Então ele vai começar estimulando um certo fascínio em você. É assim que começam os quadros obsessivos. Para que depois que ele mantenha esse intercâmbio mental, ele comece a projetar ideias diferentes em você. Aí começa a obsessão simples. A gente precisa entender essas coisas como é que são. Porque a maioria de todos nós convivemos o tempo inteiro mais com nossos espíritos simpáticos. E você acha que um espírito simpático, que determina um certo fascínio, ele vai deixar você evoluir, para você sair da simpatia dele e entrar em simpatia com outros, e ele perder o reduto alimentar da ilusão que ele gosta de viver no mundo espiritual, te vampirizando com a tua ignorância e com aqueles prazeres mundanos que você tem, eles não vão querer largar a mão da gente. Não vão. Então a primeira coisa que ele vai fazer é isso, entende? Fazer com que você não estude, não aprenda, não mude a maneira de viver e de encarar a vida. Porque se você mudar a maneira de viver e de encarar a vida, você vai simpatizar com outros espíritos melhores. É por isso que eu falo para vocês, a grande reunião de desobsessão é feita numa reunião de estudo. Não é reunião de estudo. Você não pense que reunião palestra. Não. A palestra vai servir para falar algumas coisas da doutrina que você nem pensou ainda, vai entender, né? Que aquilo ali vai vir como conteúdo de uma informação que está chegando até você. É um conhecimento informativo que pode vir com alguma novidade, sabe? Para você que já é trabalhador da doutrina, para você que está querendo entrar na doutrina, entende? Aquilo ali serve para te dar uma chamada. Mas o que a gente tem que fazer é estudar mesmo, sabe? Porque é o estudo que vai trazer mudança. Tá? Então, a gente tem que focar nisso. E toda reunião de estudo, toda reunião, seja do Evangelho de Jesus, seja da doutrina espírita, seja lá de qual for o estudo que você esteja fazendo, ela é boa, porque ela vai trazer coisas novas para você e para que esse seu espírito simpático também seja convidado a melhorar. Ele pode querer melhorar, se ele vê que você está melhorando. E a maioria melhora. São poucos aqueles que vão dizer, não vou querer, não. São espíritos muito frágeis, moralmente,
e que ainda não sentiram nenhum ânimo da parte deles para poder se tornar algo melhor na vida. Isso tem também aos montes no mundo espiritual. São espíritos acovardados. Tá? É assim que acontece. Quando ele não é acovardado, ele geralmente ajuda, ele aceita e aos pouquinhos vai mudando também. Então, toda vez que você fizer isso e realizar mudanças em você, não é só você que está se melhorando. Você está agindo com caridade para que seus espíritos simpáticos também melhorem. E nesse sentido, os espíritos familiares vão também estar trabalhando para que você continue nessa camada de elevação espiritual. Então, entenda, a pessoa quando quer alguma coisa e quer curar, entende? Não existe cura imediata. Não existe. Isso faz parte do auto-engano. No auto-engano você tem crenças limitadoras, você tem mudanças bruscas e intempestivas, né? E você tem a zona de conforto, né? Você ficar na zona de conforto, na indiferença. Então, toda mudança, ela tem que ser uma mudança paciente, corajosa e perseverante. Fora disso, esquece, não vai dar certo, não vai dar vida, sabe? Então a gente tem que primar por isso. Se a pessoa quer cura imediata, entende errado. Você tem que primeiro se educar das suas mazelas para que a cura venha acontecendo aos poucos. Sabe? Então depois disso, o Abel faz o seguinte comentário. No centro espírita sério tem suas defesas magnéticas. E só de entrar, qualquer pessoa já é beneficiada. E muitos espíritos não conseguem penetrar. A gente precisa ter uma noção de como se processa no mundo espiritual uma reunião entre nós, dentro da doutrina espírita. Kardec, no livro dos médiuns, no penúltimo capítulo, que ele fala das reuniões, ele já começa dizendo: as reuniões espíritas são muito diferentes das reuniões humanas. E ele vai definindo reuniões experimentais, reuniões frívolas e reuniões de estudo, de aprendizagem. E ele fala sobre as reuniões experimentais e frívolas, eu não vou nem comentar. Porque realmente não tem que comentar. Mas ele ainda pode se aproveitar muita coisa desses espíritos ignorantes e viciosos. Aí ele fala só das reuniões de estudo e aperfeiçoamento dentro da doutrina espírita. Tem muitas instruções e muitas vezes ele dá relatos dos capítulos anteriores. Por isso que fica no final do livro dos médiuns. Né? No livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz dá alguma passagem para a gente, por exemplo, numa reunião assim, de estudo e reuniões evangélicas. Ele chega na casa espírita, lá onde vai ser recolhido uma trabalhadora muito elevada e que teve uma vida maravilhosa aqui na Terra, dentro da doutrina, que ela mesma é que se desprende do seu próprio corpo físico e parte inconsciente no mundo espiritual. E André Luiz vai acompanhar uma das pessoas que frequentava aquela casa para conhecer a casa espírita, né? E ela chega no salão assim de exposição, ela faz: aqui a gente tem que ter um cuidado muito grande. Porque depois de cada reunião a gente tem que fazer a limpeza fluídica de todo o ambiente. A gente tira todas as ideoplastias que ficaram retidas aqui pelas pessoas que frequentaram a reunião. Cada pensamento que vocês têm aí, junto com os espíritos que acompanham vocês, não ficam só em vocês, parte deles ficam retidos aqui dentro. Do mesmo jeito acontece na sua casa, dentro do seu quarto, no seu banheiro, onde você estiver. Os pensamentos que você está tendo, você está conversando com si mesmo, entre aspas, porque você nunca está conversando com você mesmo, é sempre com alguém que está ao teu lado. Isso está projetando fluidos ali dentro. E fica essas ideoplastias. Então, se você tem uma ideia negativa de sofrimento, que é o que mais acontece, a maioria das pessoas vem por causa de sofrimento, por causa de desespero e rebeldia também. Então fica impregnando o ambiente. Então, terminada a reunião, eles limpam tudo. E tem um vínculo, uma faixa vibratória
que defende aquela sala até a próxima reunião. Na próxima reunião, quando vem, as pessoas vêm e, com certeza, seus espíritos simpáticos, praticamente todos eles vêm junto com os seus frequentadores, porque os dois precisam ser esclarecidos. Alguns casos de obsessão simples também vêm os dois, para que os dois sejam esclarecidos. Entende? Mas entenda que você e os simpáticos é uma fascinação. Entende? Que é a maioria. Os espíritos, muitas vezes, que estão desesperados, mas que querem já se melhorar, muitos deles ficam também participando da reunião. Fora da reunião existe uma outra faixa de vibração, em que fica a maioria dos espíritos desesperados que estão chegando pela primeira vez e que precisam ter um contato ainda mais contínuo para poder ter acesso a essa reunião. E depois de uma faixa separada, ficam os espíritos revoltosos, os revoltados, que não querem se melhorar. Eles também, em nome da caridade, eles muitas vezes são obrigados a ficar retidos em determinados locais que dá contiguidade à sala de reunião, para que eles escutem a verdade. Aqui mesmo já aconteceu algumas vezes, entende? Que os médicos chegam, olha, eu vi um espírito ali fora, lá, pela janela, falando alguma coisa, entende? E era um espírito que depois deu comunicação lá dentro e que era um espírito que era revoltado. Então, entenda, é assim que fala, são faixas de vibração diferentes. Aqui dentro é uma faixa de vibração mais tênue, mais elevada, com fluidos melhores, para que as pessoas se sintam bem à vontade. Mas isso não acontece só aqui não. Isso acontece também na Igreja Católica, isso é no culto, qualquer salão religioso, é assim que se processa, é assim que acontece. Isso é padrão do mundo espiritual. É assim que a gente tem que entender. Então, quando a pessoa chega e já entra aqui dentro, já é feito o primeiro impacto para que ela se sinta bem, se sinta melhor e comece a trabalhar sua cura. Não imediata, mas uma cura muito bem elaborada, em que ela vai trazer, vai ter conhecimentos novos, para que ela mudando, refletindo, analisando, ponderando, ela comece a trabalhar esse conhecimento informativo que está sendo trazido para ela, em um conhecimento reflexivo nela. E à medida que ela vai trazendo aquele conhecimento novo, e vai costurando aos conhecimentos que ela já tem, eu pensava assim, mas assim é melhor, por aqui, entende? À medida que ela vai formando esse enredo mental nela, ela está tocando os espíritos que a envolvem, para que eles também pensem desse jeito, sabe? E tem mais, esses espíritos simpáticos, eles entram em contato direto com os trabalhadores da casa, como essa própria colega do André Luiz estava mostrando para ele, que eles ficavam lá o tempo todo ajudando aqueles irmãos que já chegavam com as suas influências espirituais para serem tratados. Então é assim que a coisa acontece. Entende? E aqui você já começa a ser afastado de fluidos negativos, você começa a receber fluidos positivos, entende? Você tem uma condição de ter um pensamento um pouco mais abrangente sobre tudo que está sendo explicado, entende? Você tem condição de ter uma reflexão melhor sobre essas informações novas que estão sendo lançadas aqui para que vocês aprendam. Entende? Isso funciona para vocês, isso funciona para mim, e às vezes funciona tanto em mim, que às vezes até eu pergunto, poxa, nem eu sabia o que eu falei, mas eu falei e depois eu vou ver e é aquilo mesmo, entende? Porque tem todo um enredo, que quanto mais você estuda, mais você aprende, maior vai ser o repertório mental na sua cabeça, para que os seus espíritos familiares e seu anjo da guarda venham lançar mão desse arquivo todo que você tem, para que você faça associações de ideias e tire conclusões cada vez mais elevadas e melhor para você. Quando você se predispõe a estudar, isso é trabalho de neurociência. A pessoa que... Uma criança que vai na escola para aprender uma coisa nova lá,
professor vai trazer uma matéria nova, que ele nunca viu na vida, vai expor aquilo lá, vai fazer exercício, vai fazer para ele, coisa e tal, mostrar como que é, então ele chega em casa, senta lá, vai estudar para aprender aquilo, entenda? Aquilo que ele aprende, se ele tirar 10 na prova, 30% fica retido nele. 30%. Mas se além dele aprender, tirar 10 na prova, ele for ensinar para os coleguinhas dele que não aprenderam, esse ato que ele faz de ensinar, de se aprofundar mais na coisa, tirar dúvidas, entende? Levar, mostrar, só esse trabalho mental que ele faz, a quantidade que vai ficar retido nele é de 70%. Aquele que mais trabalha, aquele que mais quer aprender, realmente é o que vai mais aprender. E, no entanto, a gente vê às vezes na casa espírita, precisando de pessoas para vir ajudar, trabalhar, fazer alguma coisa. Você reconhece pessoas que têm um cabedal legal, entende que dá, mas na hora o nego sai pela tangente. E isso aí é complicado. Entende? Porque ele está jogando fora a oportunidade, a chance de realmente se edificar. Porque quando você chega para poder, é interessante isso, sabe? A espiritualidade superior, ela vem te ajudar para que você consiga levar esclarecimento para os outros. Então, quanto mais você estuda, para que você aprenda, para que você ajude ao próximo, entende? Nesse sentido de ajudar mesmo, de querer que as pessoas não sofram tanto, entende? E à medida que você vai aprendendo, você vai trazendo isso para a sua vida, quando a espiritualidade superior vê uma pessoa fazendo isso, ela vai se acercar dela e tudo vai dar certo. Eu não estou dizendo que ele não vai ter dificuldade. Muito pelo contrário. Vai ter dificuldade, e dificuldade de montão. De montão. Porque é como o Chico mesmo falou, qualquer criatura aqui nesse planeta que abriu o Evangelho de Jesus para ler alguma coisa, vai ter o assédio da espiritualidade inferior para tentar atrapalhar, para que ele nem leia. É assim que funciona a coisa. Então você tem que ter coragem. Entende? A gente sempre fala para vocês, entende? Para você trabalhar alguma coisa positiva na sua vida, duas coisas são fundamentais: a paciência e a coragem. Sem paciência e coragem você não vai para canto nenhum. Então é assim que funcionam reuniões evangélicas, reuniões de estudo, entende? Em qualquer templo que vá trazer a palavra do Cristo. A gente tem que aprender a fazer a nossa parte e ter coragem e disposição para vencer as dificuldades e ir atrás de se tornar uma pessoa melhor. E isso é importante, sabe? Porque é como Kardec fala, a prece pode por nós mesmos afastar nossas provas e expiações. Ele fala, nem tudo. Tem coisa que você vai ter que passar, porque não tem pouca, vai ter que passar que é a expiação compulsória. Todos nós temos um dedo de expiação compulsória aqui dentro. Porém, Deus sempre leva em conta a resignação. Então, trabalhe esse sentimento de resignação em você. Sabendo que diante de qualquer dor e sofrimento que você esteja passando, existe um motivo justo e um fim útil. Então, vá atrás desse fim útil e entenda o motivo justo para que você não entre em rebeldia e muito menos em desespero. Porque você entrou em desespero, não sou. Você mesmo bloqueou a influência da espiritualidade boa e amiga. Você entrou em revolta, aí a coisa complicou mais ainda, porque você atraiu para junto de si espíritos também muito revoltados, que vão querer fazer cada vez coisas piores do que aquilo que você já fez, do que aquilo que você está resgatando. Então é assim que a coisa acontece, sabe, numa reunião. E que a gente saiba ter essa visão, porque quando você tem essa visão, você está mostrando para eles, esses trabalhadores do anonimato, que vêm abnegadamente ajudar os encarnados, que você valoriza isso, esse trabalho deles. Isso serve de estímulo para que eles se motivem a continuar a vir fazendo isso. Porque se tem uma coisa que realmente é desmotivante, é você fazer
algo para alguém 1, 2, 10, 20 vezes e o nego nem está aí. Nem está aí. E isso é grave, porque muitas vezes os próprios espíritos falam, não, vai lá, faz tua parte, porque eles fazem a parte deles. Não tem eles fazer a parte dele. Nosso trabalho é conjunto. Existe uma maior responsabilidade minha, que sou encarnado, para com os encarnados também. Existe uma maior responsabilidade deles desencarnados para com os desencarnados também. Mas a gente trabalha em conjunto. A gente trabalha em conjunto. Eu tenho que respeitar eles também nos respeitam, como respeito do nosso livre-arbítrio. E eu tenho que valorizar o trabalho deles, para que eles também ajudem e valorizem o nosso trabalho também. Por quê? Porque o nosso trabalho aqui também não é fácil, entenda. E eu te digo mais, sabe? Eles lá não estão encarnados passando as necessidades de um corpo físico. A capacidade que ele tem de entender a realidade do que a gente está vivendo aqui é muito restrita. Porque depois, quando você entra no corpo e sente o impacto do fluido vital, a coisa muda. É por isso que André Luiz trouxe no livro do Mensageiro, aqueles 14 primeiros capítulos, todo espírita falido. Vieram de lá para cá prometendo mundos e fundos. Estudaram 30, 40, 50 anos. Vem, eu vou, chegou aqui, nada. É fácil falar quando você não está vivenciando na pele aquilo que você está falando. É muito bom, o orgulho chega e fala, mas eu vou dar um exemplo para você, entende? Um exemplo que todo mundo faz. Quantas vezes você não pega alguém que está fazendo alguma coisa e critica? Esse cara é um burro, está fazendo tudo errado. Não, fala isso dos políticos de uma maneira geral. Fala. Vai lá e fica no lugar dele. Vai lá. Dizer não por não, isso não quer dizer nada, a não ser a tua mediocridade. Antes de dizer não, olha para você e diz, eu tenho condição de ir lá e fazer melhor. Porque se você não tiver condição de ir lá e fazer melhor, eu vou ficar com sua boca calada. Porque você vai falar borracha, tá entendendo? Agora, se você tem condição de ir lá e fazer melhor, você nem vai dizer não. Você chega lá e diz, não, deixa que eu faço, é comigo. É comigo. Então vai lá e faz. Mas a gente vive nessa ilusão do ego. Isso não é nada mais, nada menos do que orgulho e vaidade. Tem gente que gosta de se enaltecer, de aparecer, criticando os outros. Criticando os outros, está errado, está bem, é um burro mesmo. Não. Se você não pode fazer melhor, cala a tua boca, vive da tua mediocridade, vai cuidar do que a vida está te dando, porque é a experiência que você precisa para o seu progresso. Respeita o outro que está passando por aquela experiência, porque ele foi preparado para aquilo. Do mesmo jeito que você foi preparado para a sua, e que você muitas vezes está fugindo da sua responsabilidade. Entendeu? É assim que a coisa acontece. Então que a gente entenda isso que ele está falando aqui, entende? Que no centro espírita tem suas defesas, entende? Que aqui nem todos frequentam. E da porta para lá existe uma faixa de vibração onde tem os desesperados, que muitas vezes não tem muita relação com os encarnados. Entende? E que existe outra faixa vibratória, entende? Separando isso tudo, onde estão os espíritos revoltados. Por isso que ele fala, no centro espírita sério, tem suas defesas magnéticas e só de entrar qualquer pessoa já é beneficiada. E muitos espíritos não conseguem penetrar. Muita paz a todos. Na semana que vem a gente vai falar de uma reunião mediúnica, como é que ficam as defesas dela.
Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, no raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Agradecemos, Deus, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, por mais essa noite de ensinamentos a edificar nossa alma e alimentar o nosso espírito no caminho do bem. Aprendizes que somos, Senhor, para vivenciarmos a nossa luta diária e vencer a nós mesmos, para que enfim possamos, unidos, Senhor, diante a tudo isso, propósito e oportunidades seguras, ter no teu campo que divinamente nos assiste a presença desses benfeitores, para que juntos, Pai, fortalecidos, possamos cumprir a cada dia o que as suas leis e sua justiça convida a cada um de nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo e divino nome. Que venha a nós o teu reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, ó Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes entregues às tentações, mas livra-nos, Senhor, de